Olá pessoal, nós estamos aqui no Gabarito Enem para mais uma série diversificada de questões anteriores de provas do Enem, abordando os mais diversos assuntos, indo pela mecânica, pela termologia, pela eletricidade, e esperamos com esse conjunto de questões reforçar ainda mais essa sua preparação. Então, vamos dar início aí ao nosso conjunto de questões. A primeira questão descreve uma situação referente ao movimento de partículas num determinado meio. Observem que o texto diz lá: partículas suspensas num fluido apresentam contínua movimentação aleatória. Movimentação aleatória. O que seria essa movimentação aleatória? Aleatória quer dizer, elas se movimentam nas mais variadas direções, não há um padrão definido de movimentação. Essa movimentação aleatória das partículas é denominada movimento browniano, em homenagem a um pesquisador, um botânico, na verdade, Robert Brown, que identificou primeiramente esse movimento no pólen e suspensão na água. E, evidentemente, essa análise foi transferida, foi levada também e levou o homem a compreender melhor a movimentação de partículas, por exemplo, num gás, os átomos de um gás. Essa movimentação aleatória é causada pelos choques das partículas que compõem o fluido. Nós devemos entender como fluido tudo aquilo capaz de fluir, de escoar, e se enquadram, evidentemente, nessa categoria de fluidos, os líquidos e os gases. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Então, determinado inventor, entendendo que as partículas do ar, por exemplo, se movimentam dessa forma desordenada, ele idealizou um conjunto de palhetas que fossem movimentadas por essas colisões das partículas nesse movimento ondulatório com as mesmas. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em uma escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. A figura que foi colocada na questão nos ajuda a visualizar a ideia que esse inventor teve. Observem, há um conjunto de palhetas e há aqui uma espécie de uma roldana, onde há um objeto suspenso. O objetivo é que as colisões das partículas do ar com essas palhetas gerem movimento das mesmas e com isso você consiga erguer esse pequeno objeto. A ideia da engrenagem é resultante do fato de que, da mesma forma que nós temos colisões nesta face de cá da palheta, existirão colisões lá do outro lado. E essas colisões lá do outro lado fariam a palheta se movimentar, ora para cá, ora para lá, não gerando nenhuma movimentação como era a pretensão do nosso inventor. Para que a movimentação ocorresse num único sentido, ele concebeu esse dente aqui. Observem que existe uma trava, de maneira que é possível a esse conjunto girar no sentido horário, neste caso, mas ele fica impossibilitado de fazer o sentido anti-horário. Essa trava impede a rotação. Com isso, você seleciona um único sentido para essa movimentação. Então a ideia é interessante, evidentemente que ela tem uma limitação por conta do peso ser muito leve, de ser alguma coisa muito leve para ser suspensa usando esse princípio, mas a ideia é plenamente concebível. Nós teríamos as partículas colidindo aleatoriamente com essas pás,
provocando o giro das pás nesse sentido. As colisões de lá para cá não produziriam movimento em função da trava que aqui aparece. Então, você teria o fio sendo gradativamente enrolado naquela bobina, naquela roldana, e com isso o peso, evidentemente, seria erguido. Então, ele diz, a explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava, qual é? É para travar o motor apenas para que ele não se solte aleatoriamente? Não, a ideia não é essa. É selecionar a velocidade controlada pela pressão nos dentes da engrenagem? Também não tem nada a ver. Controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor? A pretensão aí não é medir velocidade, não tem como medir velocidade. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio, e a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Eu não tenho como medir ângulo, né? Não é a proposta aí. Então a opção que melhor responde aí a questão é aqui a nossa letra D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Porque se a palheta é igualmente empurrada para lá e para cá, ela não deveria mover-se para lado nenhum, ela deveria ficar equilibrada. Esse dente trava a roda, impedindo o giro no sentido anti-horário, como já dissemos, e permite o giro no sentido horário, enrolando o fio, erguendo o objeto. Letra D de dado, portanto, a resposta aí correta, né, para a nossa questão. A questão seguinte que temos aí é uma questão já na área do eletromagnetismo. Ela diz o seguinte: o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Então, a pessoa que vai utilizar a guitarra elétrica leu lá no manual do captador da guitarra essas informações. Esse captador comum consiste em uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético, né, que atravessa a bobina, induzindo uma corrente elétrica. E essa corrente é transmitida e amplificada até o alto-falante. Bom, ele deu aqui explicações de caráter técnico. Seria bastante interessante da nossa parte fazermos uma análise teórica desta situação descrita na questão. O que seria essa questão aí da variação do fluxo magnético, da indução da corrente elétrica, conforme ele descreve ali? Eu quero, antes de mais nada, destacar que temos como exemplo aqui um ímã em forma de barra, digamos com polos norte e sul. Ao redor desse ímã, embora não estejamos vendo, existe ali um campo magnético. E esse campo nós podemos representar através de linhas. Segundo a convenção, as linhas saem do polo norte e chegam ao polo sul magnético. Então eu tenho aqui a representação de algumas linhas do campo gerado por esse ímã. Nós temos as linhas chegando no polo sul e saindo lá do polo norte. Muito bem. Eu vou imaginar também nesse momento que eu disponho de um fio de cobre, por exemplo, e faço com esse fio uma circunferência que vou chamar a partir de agora de espira. Então imaginem que eu coloque essa espira, quer dizer, esse fio
de cobre, que é um material condutor de eletricidade, nas proximidades do campo gerado por esse ímã, de forma que eu vejo nesse momento uma linha atravessando essa espira. Isto é suficiente para eu dizer que existe um fluxo magnético através dessa espira. Se essa espira for aproximada mais aqui do ímã, por exemplo, se eu trago a mesma espira para cá, ou se tivesse movimentado o ímã para frente, seria a mesma coisa, nós vamos observar que nesta região há um fluxo magnético, há um fluxo de linhas de campo atravessando a espira maior do que naquela região. Portanto, ao mover a espira daquela posição inicial para esta posição final, ocorreu uma variação no fluxo, uma variação no número de linhas, olha lá, através da espira. E toda vez que uma espira condutora ficar submetida a uma variação de fluxo magnético, este simples fato irá induzir uma corrente elétrica na mesma. Se eu disse que este aqui é um material condutor, que ela é uma espira feita de cobre, no cobre naturalmente existe um sem número de elétrons se movendo desordenadamente, que nós chamamos de elétrons livres. Ao mover a espira dentro do campo, ocorre uma variação no fluxo magnético. Neste meu exemplo aqui, ao mover da posição inicial para esta posição final, há um aumento, há um crescimento no fluxo magnético através da espira, e isso faz com que os elétrons passem a se mover ordenadamente no mesmo sentido. Ou seja, isto induz uma corrente elétrica. Ao afastar a espira de volta para a sua posição inicial, nós teremos, ao contrário, uma redução neste fluxo magnético. Esta redução no fluxo fará com que os mesmos elétrons se movam em sentido oposto ao inicial. De tal forma que, se nós ficarmos repetindo esse vai e vem da espira ou do ímã indiferentemente, nós teremos, na fase em que o fluxo aumenta, os elétrons fluindo num sentido. Na faixa ou na fase em que o fluxo magnético diminui, nós teremos os elétrons se movendo em sentido oposto. Isto gera o que nós chamamos de uma corrente alternada, na medida em que os elétrons ficam alternando o sentido do seu movimento. Então, para induzir esta corrente elétrica, é necessário que haja uma variação no fluxo magnético através do elemento condutor. Se nós retomarmos o enunciado da questão, vamos observar que ele descreve algo parecido com o que nós falamos aqui. Veja só, esse captador consiste de uma bobina, que são fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. Então, em lugar de trabalhar com uma única espira, ele trabalha com várias espiras, que nós denominamos bobina. Elas estão enroladas em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos da guitarra, ele imanta, a corda da guitarra. Quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações no fluxo magnético que atravessa a bobina. Ora, acabamos de ver que, havendo variação no fluxo magnético, haverá a indução de uma corrente elétrica, uma corrente alternada. Então, esse é o princípio de funcionamento deste captador da guitarra elétrica. A corda provoca uma variação no fluxo magnético que induz uma corrente elétrica na bobina. Muito bem. O texto prossegue dizendo assim: um guitarrista trocou as cordas originais da sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. O grande detalhe, o detalhe mais importante dessa questão está exatamente nesse ponto. As cordas iniciais eram feitas de aço. E eu lembro que o aço é um material suscetível a
indução magnética. Eu posso imantar o aço, eu posso transformar uma peça de aço num ímã. Já o mesmo não pode ser feito com o nylon. O nylon não tem propriedades magnéticas. Se existem, elas são irrelevantes, são totalmente desprezíveis em comparação com o que ocorre no aço. Portanto, ao fazer a troca das cordas de aço por cordas de nylon, ele impede o funcionamento desse captador, porque no nylon não haverá a imantação, não haverá variação de fluxo magnético, consequentemente, não haverá indução de corrente elétrica para fazer o sistema funcionar. Então, com o uso dessas cordas de nylon, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque as cordas de nylon isolam a passagem de corrente? Não é essa a questão. Varia seu comprimento mais intensamente? Também não é essa a questão. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Aqui está a verdadeira causa de não haver o funcionamento do sistema. Então, questão sobre magnetismo, questão que exigia do candidato esse conhecimento de indução magnética, indução de corrente elétrica por variação do fluxo magnético. A nossa próxima questão, a de número 3, está na área da eletricidade. É um tipo de questão que nós observamos com determinada frequência aparecendo lá nas provas do Enem. Portanto, o candidato precisa estar sempre muito seguro em relação a esse assunto. Ela apresenta o manual de um chuveiro elétrico, onde são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas aqui no quadro. E quais são as características técnicas? Ele me diz, olha aqui, a tensão com que ele pode funcionar. Então existe um modelo A que funciona com 127 volts, um modelo B que funciona já com 220 volts. Ele me dá a potência do aparelho. Observem que ele pode chegar de 5.500 watts no máximo, o modelo A, a 6.000 watts no máximo, o modelo B. Ele informa aqui, a capacidade do disjuntor que precisa ser usado na proteção desses equipamentos. Nós sabemos que todo equipamento elétrico, por conta dessa corrente elétrica, fica sujeito a principalmente um problema de superaquecimento da fiação, ocasionando incêndios. Então, os disjuntores ou fusíveis têm exatamente essa função, impedir que a corrente ultrapasse valores que sejam perigosos para o sistema. Em 127 volts, ele necessita de um disjuntor de 50 amperes. Em 220 volts, ele necessita de um disjuntor de 30 amperes. E aqui ele fala sobre a espessura em milímetros quadrados dos fios utilizados na ligação desses chuveiros, do modelo A e do modelo B. Então essas são características que aparecem aqui na tabela. Bom, uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes, conforme falamos. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir uma amperagem 40% menor. Se voltarmos ali à tabela, o modelo A precisa ser protegido por um disjuntor de 50 amperes, o modelo B por um disjuntor de 30 amperes. Efetivamente, aquele valor lá é 40% menor do que esse aqui. Eu vou lembrar numa rápida conta aqui que 40% de 50 é 20. Então, se de 50 eu tiro 20, eu fico com 30. Aquele disjuntor é 40% menor do que esse aqui. Isso deixou a pessoa intrigada. Considerando os chuveiros de modelos A e B
funcionando a mesma potência de 4.400 watts, então ele definiu aqui que os dois chuveiros vão trabalhar a 4.400 watts. A razão entre suas respectivas resistências elétricas RA e RB, que justifica essa diferença dos disjuntores. Bom, então o que a questão nos diz é que o chuveiro A, no modelo, né, na potência de 4.400 watts, tem uma resistência RA. O chuveiro B, na mesma potência de 4.400 watts, tem uma resistência RB. O chuveiro A trabalha, conforme ele disse, com 127 volts. O chuveiro B trabalha com 220 volts. Este aqui, para ser protegido com segurança, necessita de um disjuntor de 50 amperes, enquanto que esse aqui necessita de um disjuntor de 30 amperes. Se este aqui, B, necessita de um disjuntor menor, se ele trabalha com menos corrente elétrica, significa que há uma resistência maior aqui. Aqui flui mais corrente elétrica, significando que existe uma resistência elétrica menor. O elemento principal de funcionamento do chuveiro elétrico é o seu resistor. O resistor, nós vamos lembrar, é aquele condutor elétrico que converte a energia elétrica em energia térmica. A simples passagem da corrente elétrica por esses condutores ocasiona um número muito grande de colisões com os elétrons da corrente e os átomos do material, aumentando a vibração dos átomos, aumentando a temperatura desse material. A temperatura aumenta tanto a ponto dele começar a liberar calor para o que está à sua volta. No caso, ele libera calor para a água que passa pelo chuveiro, provocando, evidentemente, o aquecimento da água. Bem, ele me pede para fazer, vamos lá firmar bem esse ponto. Olha lá, eu quero a razão entre as resistências RA e RB. Então, essa é a nossa proposta. Fazer a razão entre a resistência RA e a resistência RB. Ora, as informações de que dispomos no problema são potência, voltagem. Será que existe alguma relação entre potência, voltagem e resistência? Existe, e essa é uma daquelas relações importantes de ser memorizada por você que vai fazer essa prova do Enem e quer ir com muita segurança lá para essa prova. Nós vamos lembrar aqui que a potência de um aparelho elétrico pode ser medida pela relação U² sobre R, onde nessa relação, isto é potência do aparelho, esse U maiúsculo, que eu também poderia usar a letra V maiúscula, indica a voltagem a que ele está submetido, a tensão em que ele opera, e esse R representa a resistência do aparelho. Como a nossa proposta é obter resistências para compará-las, nós vamos então fazer aqui uma inversão de posição. Vamos escrever que R resistência é igual a U² sobre potência. Portanto, eu vou então reescrever as nossas expressões da seguinte maneira. Calculando a resistência do equipamento A, nós vamos fazer U² sobre a potência. Evidentemente que isso aqui vai se referir ao aparelho A. E aqui no denominador teremos U² sobre a potência. Evidentemente que isso tudo aqui se referindo ao equipamento B. Observem que nós ficamos com uma fração dividindo outra. Então, vamos escrever a primeira fração, U² sobre a potência,
Evidentemente que aqui nós temos o equipamento A e vamos multiplicar esta primeira fração que escrevemos pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar potência sobre U ao quadrado para o equipamento B. Bem, o que podemos simplificar nessa expressão? A potência dos aparelhos A e B é a mesma. Esse número que aparece aqui é o mesmo que aparece lá, então nós podemos simplificar. De forma que vamos escrever aqui que a resistência de A dividida pela resistência de B é igual a tensão de A ao quadrado, o A ao quadrado, sobre a tensão de B, o B ao quadrado. A tensão de A é 127, então nós temos 127 ao quadrado. A tensão de B é 220, nós temos aqui 220 ao quadrado. Precisaríamos, portanto, fazer essa conta aqui, 127 ao quadrado por 220 ao quadrado. Eu sempre dou essa dica no sentido de que precisamos ganhar tempo. O candidato que faz as contas referentes ao tempo médio por questão vai assustar-se, porque vai observar que ele necessita, em média, de 3 minutos para resolver cada questão. Ou ele dispõe de cerca de 3 minutos para cada questão. Você tem 4 horas e meia, você tem 270 minutos, portanto, para resolver 90 questões no bloco do dia. 270 minutos para 90 questões dá uma média de 3 minutos por questão. A rigor, nem é isso tudo, porque você ainda precisa de um tempo lá para marcar o cartão. Bom, mas vamos colocar isso de lado. Nós temos essa questão do tempo. Precisamos agilizar a solução das questões. Ora, eu estou vendo que aqui vai resultar um número menor do que aqui. Portanto, este resultado vai dar menor do que 1. Eu vou verificar se nas alternativas oferecidas eu já tenho elementos que me ajudem a ganhar tempo sem que eu precise fazer esses cálculos todos. Então vamos lá. Olha aqui, ó, 03, 06, 08. Na verdade, eu tenho 3 alternativas aqui que se enquadram abaixo de 1. Quer dizer, então nesse caso aí eu vou realmente precisar fazer a continha. O 127 ao quadrado e o 220 ao quadrado. Essa conta aqui eu já fiz para que nós não percamos tempo aqui no nosso encontro, nesse momento, e o resultado aqui vai dar muito próximo de 0,3. Portanto, se nós formos lá nas alternativas que nos são oferecidas, a alternativa 0,3 aparece aqui na letra A. A letra A, então, é a que nós vamos assinalar como correta para a nossa questão. Então, trabalhamos essa questão de eletricidade no campo de potência dos equipamentos, potência ligada à resistência. Lembramos aquela formulazinha importante, potência igual a U ao quadrado sobre R. Lembrando que U é tensão do equipamento, R é a resistência elétrica. Existem também outras formas desse mesmo assunto ser abordado, e nós veremos ainda nesse bloco, nesse conjunto de questões, outra abordagem dessa mesma expressão com um enfoque diferente desse.